O 13 e o 14. A Deus seja a honra, a glória, todo o louvor. Quero também desejar bom dia aos irmãos que estão aqui pela internet. 13.600 irmãos em mais de 40 países estão nos acompanhando aqui também via internet, ouvindo a mensagem do Senhor nessa manhã. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Levanta a sua Bíblia e cante comigo assim, ó. Fala Deus, a igreja. Fala Deus. Faz o quê? Toca Deus. Voltar. Fala Deus, vai lá. Fala Deus. Fala Espírito Santo. Fala Deus. E o que, igreja? Sim. E até não sei como. Amém? Podemos assentar no nome do Senhor Jesus, as palmas que glorifica a Ele, a Jesus, o Rei da glória. Então vamos lá. Em 20 minutos eu quero trazer uma mensagem do céu para o coração. Eu quero pedir se a Joana pode colocar um pouco musical para mim. Deus seja louvado, né? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre Paulo. E todos nós sabemos que Paulo, ele foi lapidado por Deus. Quem crê que Deus lapida o homem? Glória a Deus! Paulo, ele era perseguidor. Paulo, ele era um homem que a sua vida foi estudar aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. E Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo tanto era judeu como era romano. E Paulo ele era um poliglota, um estudante, um homem de poder e de autoridade. Só que o que eu acho lindo é Atos capítulo 9, quando Jesus aparece no caminho de Damasco. Quem acredita que o poder de Deus pode se manifestar no caminho do homem? E agora está Saulo de Tarso. Diz a Bíblia que ele saiu perseguido. E o capítulo 9, versículo 1, diz que Paulo, ele respirava a ameaça. Ele vivia para poder ameaçar o povo de Deus. A alegria de Paulo era perseguir. Mas no capítulo 9, diz o texto que vai aparecer em visão, pastor Ross. Quem? Jesus. Quando Jesus aparece para ele vai cair do cavalo. Olha, irmãos, tem muita gente que vai cair do cavalo quando Jesus se manifestar. Toma cuidado. Tem gente que está pensando que Deus não está vendo. E Paulo pensando assim: eu vou perseguir mais uma vez o povo. Conhece aqueles irmãos só vivem em fofoca para derrubar o irmão? Aqueles irmãos que só vivem de fugir. Aqueles irmãos que só vivem fora do alinhamento espiritual. Quando Jesus aparecer, muita gente vai cair do cavalo. A Bíblia diz que Jesus aparece e Paulo, que era Saulo, ele vai ver aquela visão. E olha o que é que Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu tenho até medo, irmão,
daqueles que se A igreja foi comprada com sangue, não foi sangue de bode, nem sangue de cabrito, nem sangue de galinha. A igreja foi comprada com o precioso sangue de Jesus. A Bíblia diz que Paulo olha e ele cai. Quando ele cai, o próprio Jesus, eu tenho um livro lá, o livro Paulo, o apóstolo dos gentios, tudo sobre a história de Paulo. E eu lembro, o escritor disse que naquele momento, Jesus ia descer ali para poder matar quem? Matar Saulo. Só que naquele momento, a graça de Jesus se manifestou. Ah, se não fosse a graça de Jesus. Ah, se não fosse o amor de Jesus. O que seria de nós se não fosse a graça de Jesus, hein? Aleluia. Naquele momento, Jesus falou assim: não, eu poderia exterminar Saulo, mas eu vou fazer algo melhor para ele. Vou eu, através da minha graça, vou mudar a história dele, vou transformar a história dele, e de perseguidor ele vai ser perseguido. Irmão, eu conheço gente que tacava pedra no telhado da igreja. Eu conheço testemunho de gente que perseguia os crentes de oração e hoje está na presença de Jesus. É isso que Jesus faz. Para me poder finalizar, porque eu não tenho muito tempo. A Bíblia diz que Paulo, ele vai ser tratado. Atos 9:15. Deus visitou o profeta Ananias. Quem crê que Deus visita os profetas? Falou assim: ó, vai até a rua chamada direita. Lá tem um vaso que para mim ele é escolhido. E eu, Senhor, Aleluia, vou usar ele. Ananias vai para a rua direita. Quando Ananias chega lá, quem Ananias se depara? Ananias se depara com Saulo, o perseguidor. Imagina Ananias olhando e dizendo assim: ó Jesus, é o Senhor mesmo que me mandou essa rua direita? Será que não era a rua esquerda não? Aí você olha para ele e fala assim: meu filho é esse mesmo. Tu pode ser o profeta, mas eu sou o Jesus. Presta atenção, irmão. Às vezes até o profeta, às vezes até o homem, a mulher de Deus, não vai entender o que Jesus vai fazer. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Jesus olha para Saulo, Jesus vê ele um vaso. Às vezes você está numa situação, ninguém dá nada por você. Alguém olha e pensa que tu é vasilha. Alguém olha e pensa, ele não tem valor, ele é um derrotado. Mas quando Jesus olha para você, vê você um vaso escolhido. Quem é vaso escolhido, bate o pau. E eu fecho agora, irmãos, com essa frase de Paulo. Eu quero que apenas você analise comigo o que eu li aqui com vocês nessa manhã. Paulo ele vai dizer assim: ó, irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que ele faz? Esquecendo das coisas que para atrás ficam. Primeiro passo de Paulo, ele vai esquecer das coisas que passou. Tem muita gente preso em o que passou e esquece de viver o presente. Quando a pessoa está presa no passado, ele vive o presente, mas preso no passado, ou seja, ele não consegue viver o presente. Mas Paulo ele vai dizer: eu estou esquecendo. Primeira coisa para você viver o novo de Deus é abandonar o velho. Só vai viver o novo quando o velho for embora. É aquele pensamento que você tinha, aquela palavra que te amaldiçoaram, aquela palavra que falaram que você era um derrotado. Esquece isso e vai avançando. Jesus, ó, do céu, ó. Eu esqueço das calúnias, eu esqueço das perseguições e vou indo, caminhando para Canaã. E vai indo, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Esquece o que passou e viva hoje o novo de Deus.
E o 14 diz assim, ó: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu finalizo agora. Irmãos, eu estava falando com o pastor Rossi que eu estou escrevendo um livro. Deus me deu um livro, um tema de um livro. Certo? Vou fazer um livro baseado no que eu passei, na autobiografia. Vou jogar a ciência, que eu sou um cientista da mente, e vou colocar as palavras de Jesus. Já está tudo certo, só estou escrevendo, pedindo inspiração. Já tem um editor, já tem editora, e tem a graça do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Que quando você, irmão, está focado na soberana vocação, você pode, irmão, passar pelos momentos mais difíceis da sua vida. Mas se Deus ele tem algo na sua vida, no final você vai ver que o prêmio vai chegar na tua mão. Quantas horas eu fico escrevendo? Eu fico escrevendo de 2 a 4 horas, orando a Deus, Senhor, o que eu vou escrever? E o Espírito Santo vai falando comigo. O que o Espírito Santo ele fala? Então, essa é a revelação da palavra. Se você confiar em Jesus, se você prosseguir avançando, o que Deus vai entregar na tua mão é um prêmio. Quem levanta a mão recebe um prêmio. O prêmio quem dá não é o homem, não. O prêmio quem dá é Jesus de Nazaré. Bate palma e glorifica ele, porque ele é digno de toda a honra. Deus abençoe. Eu fecho com esse pensamento aqui, ó. Pense menos e faça mais. O grande diferencial de quem conquista algo na vida se deve ao fato de que eles pensam menos e fazem mais. Isso porque o universo não fica parado, nada fica estático. Até quando você pensa que está parado, na verdade está em movimento, pois o planeta está girando. Diante disso, tenha o hábito de planejar, criar metas, mas não se preocupar em errar. O erro é parte intrínseca do processo, pois se você errou, é porque começou e está fazendo algo, podendo aperfeiçoar. Não pense demais para dar o primeiro passo. O que você tem para fazer hoje, começa agora. Não fica pensando no apelido que fala e não faz. O segredo do sucesso é você falar menos e agir mais. Bate para a glória a Deus. Aí vem de pé. Aí vem de pé, vamos orar a Deus. Irmão, hoje foi a última campanha aqui de quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu vou estar orando ao Senhor. Amém? Para o Senhor nos dar uma nova campanha. Amém? Glórias a Deus. E eu creio que vai ser dessa. Não vou demorar, irmão, porque Deus já usou o profeta, já usou o pastor. E eu sou muito sensível ao Espírito Santo. Eu entendo que cada culto tem um mistério. Quer saber disso? Cada culto é um mistério. Tem culto que Deus vai usar, o pastor não vai me usar. Não porque eu não sou usado. Porque eu respeito como Deus usou ele e entendo que Deus me usou na palavra. Então, se cada um ficar no seu quadrado e entender o mistério de Deus, todo mundo sai recebendo. Amém? Então eu creio que Deus usou o pastor para todos nós aqui. Amém? E Deus também me usou na palavra. E a revelação que Deus usou o pastor e entregou para vocês, e a revelação que Deus me entregou foi na palavra. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, Deus abençoe o nosso irmão internauta. Amém? Fiquem todos na paz divina e aquele abraço do tamanho do coração de Jesus. Irmão, olha só, você que tem a sua oferta, você que tem o seu voto,